Vamos abrir, meus irmãos, nossas Bíblias, 2 Crônicas, 36, versos 15 e 16, a palavra do Senhor nos diz assim: O Senhor, Deus de seus pais, falou-lhes insistentemente por intermédio de seus mensageiros, porque se compadeceu do seu povo e da sua habitação. Porém, eles zombavam dos mensageiros de Deus, desprezando suas palavras e ridicularizando seus profetas, até que o furor do Senhor aumentou tanto contra o seu povo que não havia mais remédio. Que Deus seja louvado, Deus seja exaltado pela sua preciosa palavra e o Senhor continue falando conosco no nome de Jesus. Hoje eu tive a bênção de participar da classe dos homens. O professor foi o irmão Salatiel, que compartilhou a lição. As irmãs aqui, classe das irmãs, tiveram a irmã Sandra como professora, né? E nós estudamos a lição de número 12. E nós podemos aqui, irmãos, aprender coisas preciosas demais. É sempre oportuno nós voltarmos a essas coisas e repetirmos essas coisas para a nossa reflexão e para o nosso entendimento. Deus, ele sempre compartilha conosco a sua palavra, os seus ensinamentos para a nossa vida. A palavra do Senhor, irmãos, é lógico que a palavra do Senhor vai mexer com as nossas emoções. A gente se alegra, a gente chora, e a gente pode chorar de alegria, a gente pode chorar porque a palavra mexeu de uma forma assim, muito forte com a gente. A gente, às vezes, diante da palavra, irmãos, dá até uns sorrisos, né? Mas é só o exterior, porque lá dentro, às vezes, bateu muito forte. A palavra do Senhor mexe com as nossas emoções. Mas a palavra do Senhor não tem a finalidade de nos emocionar. A palavra do Senhor tem a finalidade de nos ensinar, nos educar. A pregação, o ensino da palavra, o pregador, o professor, o mestre, o pastor, ele não deve ter como objetivo emocionar as pessoas. Porque do mesmo jeito que a emoção vem, ela vai. A gente pode ler uma poesia e se emocionar. A gente, os mais antigos aqui, né? Não tão antigos assim, quando ouvem aquela musiquinha lá do Ayrton Senna, ganhando as corridas, e aí você lembra das corridas do Ayrton Senna, você se emociona, não é isso? Seu time lá faz um gol, você se emociona, seu time perde, você fica com raiva. E às vezes, irmãos, nós queremos sair de um momento onde a igreja está reunida em culto ao Senhor emocionados. E às vezes, irmãos, nós estamos tão preocupados com isso que nós não guardamos nada no coração, não aprendemos nada. Nós ousamos a dizer, irmãos, vira e mexe, nós falamos isso, todos nós falamos isso. Eu não me emocionei hoje, o culto não foi bom. Quem somos nós para dizer que o culto foi bom ou não? Quem diz que o culto foi bom ou não é Deus, o culto é para Ele. Quando é para a gente pode dizer. E aí é uma inversão completa de valores. E aí o culto é bom quando eu saio emocionado. E aí você pega um camarada lá que está pulando lá, girando, está rodopiando, você pergunta a ele o que você aprendeu. Não, o culto foi uma bênção. O culto foi uma bênção, mas diz para mim, o que você aprendeu? O que Deus falou com você? E aí não tem nada. Não tem nada. Aí vem, irmãos, uma tempestade e leva embora essa casa porque ela foi edificada sobre areia. Mas Jesus falou, olha, se vocês ouvirem a minha palavra e derem crédito, praticarem, vocês vão ter a casa de vocês edificada na rocha. Aí vem o que, irmãos? Vem o vento, vem a tempestade e a gente está lá, ó, firme no Senhor. A igreja, irmãos, em tempo algum deve desconsiderar aquilo que
Deus nos fala pela sua palavra. E o que Deus nos fala pela sua palavra é suficiente para a gente conhecer a Deus e a vontade de Deus para a nossa vida. O apóstolo João, nos 2 capítulos finais do Evangelho, ele fala que se fosse escrever tudo que Jesus fez, não daria. Faltaria papel e caneta no mundo. Então, Deus tem muito mais para a gente conhecer de Deus quando nós estivermos no céu. Muito mais. Nós vamos experimentar muito mais de Deus do que nós experimentamos aqui. Sim. Mas o que a palavra de Deus tem para nós é suficiente para a gente aprender de Deus, para a gente aprender a vontade de Deus para a nossa vida. Você quer ver uma coisa, irmão? Quando a gente estiver no céu, a gente vai ouvir a mensagem sem instrumento, direto do próprio Deus. Por esse tempo, Deus usa o seu instrumento, mas vamos chegar que vamos ver dele. Nós vamos ver o Senhor tal como ele é, aquilo que Moisés experimentou. Então, nós vamos aprender muito mais. Mas o que nós temos neste tempo, a palavra do Senhor, os feitos do Senhor, as promessas do Senhor é suficiente para a nossa fé, para a nossa vida, realizar da vontade do Senhor. Quer ver, irmãos? Vamos lá. Deuteronômio 29, 29. Olha o que a Bíblia diz, irmãos. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que obedeçamos a todas as palavras desta lei. E aí, irmãos, nós precisamos voltar ao nosso entendimento que Deus, ao longo do tempo, levanta os seus servos para proclamar a sua palavra. Deus se utiliza das mais variadas formas para nos ensinar a sua palavra. Deus sempre tem uma mensagem para nós. Deus sempre tem uma palavra para nós. Há uns 6 anos atrás, nós recebemos um missionário, veio ele e a esposa dele, eles passaram por várias igrejas aqui da nossa região. Ele veio de Moçambique. E quando ele chegou nas igrejas aqui da nossa região, ele viu revista de escola bíblica dominical, revista de junior, revista de jovem, revista de criança, revista de mensageiro, de embaixador. Ele ficou assim, meus irmãos. Quando ele foi a um culto infantil numa das nossas igrejas, ele viu a quantidade de cartaz daqui, papelzinho impresso dali, mural feito pelas professoras para ensinar a Bíblia, exposição da Bíblia, assim, dos livros da Bíblia, várias coisas. Ele ficou olhando aquilo, ele falou, Jesus, lá não tem nada disso. E aí, nós fizemos um movimento aqui para levantar o máximo que a gente pôde de materiais para ele levar lá para Moçambique. E aí eu fui com o pastor Felipe Lima até o aeroporto levá-lo, e ele estava com uma mala, irmãos, só de materiais para o ministério infantil. O que eu estou querendo dizer com isso, irmãos? Deus tem se utilizado de várias formas para falar conosco. Várias formas. Tem irmãos que Deus está falando com eles, mas eles não estão desfrutando daquilo que nós temos. Então, irmãos, quanto mais nós estamos podendo receber de Deus, quanto mais palavra, ensinamento, mensagem, literatura, quanto mais nós estamos podendo receber de Deus, nós temos que trazer isso mais como obediência para a nossa vida. Como diz Tiago, nós não podemos ser meros ouvintes, mas também precisamos ser praticantes. Tem irmãos nossos que não têm aquilo que nós temos. Eu já falei aqui para os irmãos, se os irmãos entrarem lá no site Missões Portas Abertas, os irmãos vão ver informações de missionários que não têm Bíblia, de pastores que não têm Bíblia. Alguns de países comunistas têm
folhinhas da Bíblia escondidas dentro de livros, para que o governo não descubra, e pregam há anos com aquela mesma folhinha. Alguns que não têm nenhuma folhinha da Bíblia utilizam coisas que eles escreveram no papelzinho, que ouviram um pregador em algum momento falar. E aí Deus tem a forma dele de se manifestar lá. Deus tem um jeito dele de falar com aqueles irmãos. O missionário uma vez compartilhou: olha, nós não temos Bíblia. Nós estamos num lugar de perseguição. O que eu tenho aqui é uma folha com 10 frases que o missionário deixou aqui com a gente. Todo culto que nós fazemos, nós lemos essa folha com essas 10 frases que fala de Jesus que o missionário deixou com a gente. E coisas extraordinárias acontecem quando nós estamos juntos, cultuando ao Senhor. Deus está vendo a necessidade do povo lá e Deus está se manifestando de acordo com aquilo que o povo precisa. Mas aí, irmãos, Deus tem dado para nós aqui Bíblias e mais Bíblias e mais Bíblias, literaturas das mais variadas. Deus tem levantado pessoas para falar conosco. Deus tem levantado os seus profetas. Meus irmãos e minhas irmãs, mas parece que quanto mais Deus fala conosco, mais insensíveis nós estamos. Mais não querendo obedecer a Deus e a sua palavra, nós estamos, irmãos. E muitas vezes o ministério nosso, ele é julgado a partir de pessoas que não têm comprometimento nenhum com a palavra de Deus. Nós já vimos isso no passado, estamos vendo acontecer com mais intensidade e isso vai aumentar. Pastores, pregadores, cantores, que um dia pregaram a palavra de Deus com fidelidade e hoje não fazem mais, porque estão adequando a palavra aos ouvintes. Não se fala mais sobre pecado, e porque não se fala mais sobre pecado, não há do que se arrepender. Então falam de uma mensagem de esperança de uma forma errada. Eu usei esse exemplo na classe dos homens, vou repeti-lo aqui. Que esperança há para um homem que está com uma venda nos olhos, caminhando em direção ao precipício? Que esperança há para ele? Nenhuma. Se eu digo para esse homem, não, olha, ele está indo para o precipício com a venda nos olhos, pode caminhar porque Deus está te abençoando, ele vai prosperar a tua vida, ele vai fazer grandes coisas na tua vida. É mentira. E algumas pessoas então dizem, o amor de Deus é incondicional sobre a vida dessa pessoa que está com uma venda nos olhos, caminhando em direção ao precipício. Está havendo uma deturpação. O amor de Deus é incondicional? Sim. Deus quer que essa pessoa não morra no precipício? Sim. Mas o caminho para que ela possa tirar as vendas e, opa, o precipício está ali, não quero morrer, é a palavra de Deus, esse é o caminho. A palavra de Deus que fala que pecado é pecado. E que precisa haver o quê? Arrependimento. O arrependimento é quando eu estou vendo o precipício ali, ó. E aí alguém fala para mim da palavra, Deus está falando para você que você tem que mudar a sua vida, mudar suas atitudes, se arrepender. E ao arrependimento a pessoa, Deus quer isso para mim? Quer, então eu também quero, eu me arrependo, eu mudo. E eu abandono o caminho da morte, eu vou para o caminho da vida. Só que hoje, irmãos, hoje não. Hoje não se pode falar sobre pecado. Hoje não se pode falar sobre arrependimento. Porque todos estão senhores de si. Eu não tenho dúvida alguma, irmãos, que a mensagem que eu prego é julgada por alguns a partir de pregadores que não têm comprometimento com a palavra de Deus. É triste, mas eu não mudarei a mensagem bíblica. Eu não posso fazer isso. Tem gente que faz, porque se permite ser um fantoche. Eu não fui chamado por Deus para ser fantoche de ninguém. Quem quiser ter fantoche, que contrate um. Eu não sou fantoche. Então, a mensagem bíblica, ela não pode ser distorcida.
E alguns falam, não, mas é porque o amor venceu, né? O amor, é o amor. E aí, nesse dito amor, não tem amor. Que amor eu tenho por uma pessoa que está caminhando para o inferno, irmãos? Eu não digo para ela que Jesus quer mudar a vida dela. Que amor que tem? Não tem amor. Que amor é esse? Que amor de Deus é esse? Se eu que conheço a verdade, não falo para uma pessoa que está caminhando para as trevas. Aí o amor de Deus quer alcançar a vida dela e eu não falo, em nome de um dito amor de Deus que ama todos e que quer deixar todo mundo como está. Não tem amor. Vira e mexe, a igreja ela é inflamada a não falar sobre pecado. Se ela não fala sobre pecado, ela não fala sobre arrependimento. Se ela não fala sobre pecado, sobre arrependimento, não há esperança. Só que a mensagem de Deus, irmãos, é uma mensagem de esperança. Todos nós que aqui estamos, se o nosso coração ele é sincero, verdadeiro diante de Deus, todos nós, a nossa vida foi transformada. Tem pessoas que estão aqui que não nasceram num lar cristão. Então, a mensagem do Evangelho alcançou a vida, alcançou a família. Então, a vida foi o quê? Transformada. Era uma lagarta e virou uma borboleta. Houve uma metamorfose. Alguns de nós aqui nascemos no lar cristão, desde pequenininho, recebendo os ensinamentos da palavra, as orientações. Aí chega um momento que toda aquela semente que vai sendo semeada na nossa vida, uma hora ela brota. O Espírito Santo faz ela brotar. Aí a gente então tem consciência de que nós somos um pecador perdido e quem nos transforma, nos perdoa, nos salva é Jesus, que se entregou por nós na cruz do Calvário. Então a nossa vida ela foi o quê? Transformada. Louvado seja Deus por isso. Aí, irmãos, o movimento dos nossos dias é querer dizer que essa nossa experiência com o Senhor não é bem assim. E também a mensagem da palavra de Deus ela está ultrapassada, porque ela foi escrita há muito tempo. E a gente então precisa falar sobre partes da Bíblia, não sobre toda a Bíblia. E aí, irmãos, nessa caminhada, muitos têm vivido muita tristeza. Deus levanta os profetas com a mensagem dele, chamando o povo ao arrependimento, arrepender-se dos seus pecados. Por que Deus faz isso? Porque Ele é misericordioso. Antes dele permitir que a Babilônia viesse, levasse o povo, destruísse a terra, o que Ele fez? Ele levantou os profetas para pregar a palavra, para que o povo pudesse se arrepender. Deus dizendo, olha, se arrependam. Mudem o caminho, mudem a direção e voltem-se para mim. O que o povo faz a opção? Não se voltar para Deus. Deus então traz sobre o seu povo o juízo. Mas olha só, irmãos, como Deus é misericordioso, como o amor de Deus ele é verdadeiro. Mesmo o povo vivendo o juízo no período do cativeiro, Deus continua levantando profetas para dizerem para ele, olha, vocês estão aí porque vocês não deram crédito à palavra. Percebam os irmãos que antes era Deus dizendo, olha, arrependam-se para que o juízo não venha. O povo não se arrepende, mas Deus ama o povo, Deus é misericordioso, Deus levanta o profeta. Olha, vocês estão aí porque vocês abandonaram o Senhor, mas se vocês se arrependerem, Ele vai restaurar a vida de vocês. E aí Deus faz a obra de restauração. E aí, irmãos, tem um terceiro momento. Quando a gente lê, por exemplo, o livro de Neemias, lá pelo capítulo 13, a gente vai ver essas coisas. Deus dizendo, olha, vocês erraram antes, foram para o cativeiro,
tudo foi destruído, agora tudo está sendo restaurado. Então faz uma coisa, não errem novamente, para que não sobrevenha novamente o juízo. E o povo erra novamente, e novamente vem juízo sobre o povo. Então, irmãos e irmãs, Deus está sempre falando com a gente. Deus sempre quer o nosso bem, porque Ele nos ama. Porque Ele é amor, Ele é misericordioso, Ele é gracioso. Nós temos que fazer o quê? Dar ouvido à palavra de Deus. Se eu tenho que confessar um pecado, eu tenho que fazer isso. Se eu tenho que mudar o rumo da minha vida, sou eu que tenho que mudar o rumo da minha vida. Sou eu que tenho que fazer isso. Eu não preciso ficar encontrando culpado. Não, mas você não, sou eu. Sou eu que confesso o meu pecado. Sou eu que me arrependo. Sou eu que mudo o rumo da minha vida. Sou eu que refaço a minha aliança com o Senhor. Cada um de nós. Agora, irmãos, nós podemos continuar zombando dos profetas. O profeta fala e eu estou nem aí. Deus levanta o pastor, o professor, um irmão, uma irmã, para trazer uma palavra da parte dele e eu, muita gente faz isso, né, irmãos? Eu contei para os irmãos ali de manhã que eu participei de um evangelismo lá no bairro Colinas, em São Pedro, lá para trás do Atacadão, lá no pé do morro lá. Aí eu fui entregar um folheto para um senhor com uma caminhonete grandona assim, todo cheio de pose. Fui entregar preciso disso não, tá. Aí eu, tudo bem, senhor, desculpa, tá, tenha uma boa tarde. Esse homem, irmãos, ele morreu podre. Tem pessoas que vão morrendo e vão apodrecendo. Quando você abre a porta assim da casa, você já sente. Nós ganhamos uma senhora para Jesus no Baixo Grande assim, com os tumores externos. Não tinha nem mais o que fazer. Ela aceitou Jesus. Mas esse senhor, ele morreu podre. Depois eu vim conhecer a família dele. Deus me deu a possibilidade de conhecer a família dele. E eu tomei noção da história. A voz profética do Antigo Testamento, ela se repete hoje na igreja. É a igreja que é o profeta maior desse tempo. A mensagem dos profetas que foi pregada no Antigo Testamento, ela hoje é pregada pela igreja. Quando Jesus começa o ministério dele, e Marcos resume a mensagem de Jesus, ele fala assim, olha, arrependei-vos e crede, porque o reino de Deus é chegado. Marcos 1, versículo 15. Essa é a mensagem da igreja. Aí, irmãos, nós vamos encontrar pessoas que vão dar crédito à palavra do Senhor, vão ter as suas vidas transformadas. Nós somos essas pessoas que um dia demos crédito à pregação do Evangelho. Hoje temos a alegria de ser o quê? Povo de Deus. Mas nós também vamos encontrar na caminhada os zombadores. Nós vamos encontrar. Olha lá a Bíblia lá. Uma vez eu estava indo para a igreja, eu e Carol, a gente andando, aí tinha uma galera lá zoando, os crentes ali, os Bíblia, né? Pessoal zoando o carnaval, né? Eu me lembro disso. Vira e mexe a gente tem isso. Tempo atrás, os Bíblias, os crentes sendo zoados em todos os lugares. Isso vai acontecer na nossa família. Isso vai acontecer com pessoas bem perto de nós. Isso vai acontecer no olhar da sociedade para a igreja. Isso vai acontecer quando a gente fizer um simples culto ao ar livre. Abençoado, mas simples culto ao ar livre. Isso vai acontecer. As trevas vão se levantar para, de alguma forma, zombar da mensagem. Aí, irmãos, volto a esse ponto. Aquele que não tem o Senhor como Senhor e Salvador da sua vida, que, portanto, não é povo de Deus, zombar a gente até entende. O triste é quando o povo de Deus zomba da mensagem que Deus está falando. Isso é triste. Na classe dos homens hoje surgiu
uma informação, sobre a Inglaterra. A quantidade de igrejas que fecharam na Inglaterra, algumas são depósitos de materiais, templos, prédios que fecharam não são mais igrejas, são depósitos, algumas são restaurantes, outras são boates, outras estúdios de música, de gravação. E a gente olha para a Inglaterra, da Inglaterra, que saíram grandes pregadores do Evangelho, irmãos. Pessoas que influenciam a teologia da Igreja de Cristo profundamente até hoje. Vieram da onde? Da Inglaterra. A estrutura de missões, como se faz hoje, nasceu no coração de jovens na Inglaterra. A lei da abolição à escravatura toma forma com jovens cristãos na Inglaterra, no parlamento inglês. Em Inglaterra hoje, igrejas, prédios onde o povo de Deus se reunia, não se reúne mais. As agências missionárias hoje pelo mundo, irmãos, têm um projeto chamado de reevangelização da Inglaterra. Levar de novo o evangelho para aquela terra. Aí, as mesmas agências missionárias dizem o seguinte, que se faz uma pergunta, por que então isso aconteceu na Inglaterra? As igrejas não são mais lugares que se reúnem os crentes. Por que o povo não se reúne mais para evangelizar, para cultuar, para viver como povo de Deus, para congregar? Por que isso não acontece mais? Por que a mensagem do evangelho é tida na Inglaterra como uma mensagem ultrapassada? Eles dizem que lá se vive a era pós-cristã, ou seja, o cristianismo passou. Por quê? Porque, irmãos, a geração anterior, eles começaram a fazer uma coisa. Os crentes, não são os não crentes, não, os crentes, eles começaram a fazer uma coisa. A Bíblia diz isso? Diz, né? Sei. Mas eu acho, a mensagem diz isso. Hoje o reverendo lá pregou, o pastor pregou sobre isso. Mas ele pregou essa mensagem, mas eu acho que não é bem assim não. E a pessoa lia a Bíblia em casa, Isaías falou esse negócio aí. Mas Isaías falou, eu digo outra coisa. Olha o que Paulo falou para Timóteo, isso aí, mas eu não concordo mais não. Eu acho que não é isso mais não. Que fenômeno é esse? Esse é o chamado fenômeno da relativização. Eu tenho uma verdade e eu relativizo essa verdade. Eu questiono essa verdade que é absoluta. O pastor Alex falou domingo à noite aqui. Jesus, ele não é princípios, ele é uma pessoa. Eu relativizo a mensagem de Jesus. O que foi acontecendo? A palavra de Deus foi sendo deixada de lado. E aí, o que você tem hoje na Inglaterra? Prédios que antes se reuniam o povo de Deus para adorar, para cultuar, para pregar. As pessoas vão para se prostituir, para beber, para gravar músicas profanas, para guardar objetos. Meus irmãos, no caso lá, como no caso do texto bíblico também, quem zombou da mensagem profética da palavra foi o povo de Deus. Meus irmãos, que isso não seja uma verdade na nossa vida. Que a gente se paute pelos princípios de Deus para nós. Se Deus fala que uma coisa é pecado, é pecado. Se Deus fala que uma coisa é bênção, é bênção. E eu prefiro a bênção do que a maldição. Se Deus está falando comigo que eu pequei e eu tenho que me arrepender, confessar os meus pecados, eu vou fazer isso. Mas eu não vou persistir no erro. E depois, quando acabar tudo e der tudo de ruim para mim, eu botar a culpa em Deus. Mas Deus, por que o Senhor fez isso? Por que o Senhor fez isso? Não. Somos nós. Somos nós que erramos. Somos nós que temos que nos arrepender. Somos nós que precisamos dar ouvidos à palavra de Deus.